Amém. Bom dia, igreja. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. É muito bom, né, irmãos, estarmos aqui nesta manhã por um propósito de adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Foi o que a gente fez, né? Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Mas agora, em especial, que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor, porque a palavra do Senhor, né, irá ser pregada, né? Em nome de Jesus. É sempre bom ouvir pregação do nosso pastor, como de costume, mas que nós também possamos estar dispostos, né, a estarmos aqui, né, em cima. Não é por nossas forças, não é por nosso mérito, mas o Senhor, Ele capacita, né? Louvado seja o Senhor. Então, sem demoras, né, nós vamos meditar hoje. A passagem está em Lucas capítulo 13. Abram suas Bíblias. Lucas capítulo 13. E a partir do versículo 6. Que tem um título aqui na minha Bíblia: A Parábola da Figueira Estéril. Creio que muitos aqui já leram essa passagem, escutaram pregações. Eu vou tentar passar aqui lições para a igreja, né, de uma forma bem simples, de uma forma que todos venham compreender. Amém? Todos acharam? Versículo 6 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo café da manhã, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, pelo acordar, Senhor, pelo levantar, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor, de podermos estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja, Senhor. Nós já te louvamos, Senhor, te rendemos louvores e agora, Senhor, queremos, Senhor, aprender, Senhor, de ti, Pai, por intermédio, Senhor, da tua palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar, Senhor, aqui cada coração, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, compreender, sair daqui, Senhor, entendendo, Senhor, a tua palavra. E com o desejo, Senhor, de praticá-la, Senhor, cada vez mais. Senhor Deus, nosso Pai, continua conosco, Senhor. Te entrego, Senhor, já o restante deste dia nas tuas mãos. E também, Senhor, esta semana, Pai, que o Senhor continue nos dando, Pai, sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus, Senhor. Assim te oramos, te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu creio que nós iremos tirar grandes lições, né, desta parábola. Aqui a gente pode contemplar as palavras de Jesus, né, do próprio Senhor, nos ensinando, né, e passando aquilo que Ele quer que cada um de nós venhamos a aprender. Aqui no versículo 6, que começa assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, não achou. O que a gente pode entender, irmãos, aqui logo de início, é que essa figueira, ela não produziu o seu fruto, né? A figueira ela não produziu
o figo. Era uma árvore que nada produzia. E então o dono dessa figueira chega ali para o viticultor, né? E há um tempo já havia procurado fruto e não achava. Então, para que a gente possa compreender melhor, vamos imaginar que a igreja é a vinha. Jesus, o dono da vinha. O Senhor chega na sua igreja, olha para as figueiras, que representa cada um de nós, e procura por frutos. Então, agora vamos nos analisar, que eu já aproveito para aplicar. A gente já vai lendo e já vai aplicando. E nós vamos refletir agora, né? Se o Senhor chegasse, né, na sua vinha, aqui na sua igreja, né, e se achegasse em algum de nós à procura de fruto, será que nós teríamos fruto para oferecer ao Senhor? Ou então, que tipo de frutos, né, o Senhor encontraria? Seriam frutos bons? Será que os nossos frutos agradariam ao Senhor? Então, vamos ler e imaginar assim, né? As figueiras somos nós, e o dono da vinha é o Senhor, amém? O versículo 7 diz assim: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Então a gente pode perceber que já tinha um bom tempo, né, irmão? 3 anos já tinha se passado sem a figueira produzir o figo. E qual foi a decisão do dono da figueira? Foi cortá-la, pois para ele uma árvore que nada produz, que não dá fruto, é inútil. E trazendo para nossas vidas, irmãos, será que muitas das vezes nós não fomos assim que nesta figueira? Será que muitas das vezes nós não estamos ocupando um lugar inutilmente? Porque Deus, Ele nos chama para dar frutos, né? E frutos de justiça, bons frutos. E isso é um alerta, né, para todos nós, para que nós venhamos nos examinar, porque se não tivermos cuidado, nos tornaremos servos inúteis. Um servo inútil não tem utilidade, serventia. Precisamos ter um coração disposto a também trabalhar e gerar bons frutos para o reino de Deus. Como é que nós estamos... O que é que nós estamos fazendo, né, igreja? O que é que nós estamos buscando para podermos gerar esses frutos tão esperados pelo Senhor? Porque outrora, quando nós vivíamos no mundo, né, nós gerava algum tipo de fruto. Só que esses frutos não eram bons frutos aos olhos de Deus, né? A gente sabe que antes da conversão, os nossos frutos eram diferentes. Depois da conversão, há uma mudança, né? Não tem como permanecer a mesma pessoa e não tem como permanecer gerando os mesmos frutos. No versículo 8, ele, porém, respondeu, o viticultor, né? Respondeu ao Senhor. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O Senhor poderia muito bem, irmãos, ter chegado e cortado, e a videira ali tinha sido o fim da videira, né? Mas o que é que nós podemos perceber, irmãos, aqui? Que Deus, Ele dá todo o tempo necessário para cada um de nós. Deus é longânimo, é misericordioso. E nós, muitas das vezes, usamos de quê? De desculpas, né? Nós inventamos alguma coisa ou algo, culpamos alguém por conta de não gerar esse fruto. E Deus, Ele é tão misericordioso, irmãos, que Ele sempre está nos dando mais uma oportunidade.
sempre está nos dando tempo. E durante esse meio tempo, irmãos, esse tempo, o que é que nós estamos fazendo, né, para buscar desenvolver esse fruto? Então, que nós venhamos refletir, irmãos, nisso, porque se nós estivermos sendo que nem esta figueira, né, se nós estivermos sendo um servo inútil, nós estamos correndo o mesmo risco a qual esta figueira correu, de ser cortada. Amém? E o versículo 9 diz assim: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então o Senhor, Ele espera, né, de nós, Ele espera que nós venhamos crescer, desenvolver, e que nós venhamos dar frutos do Espírito. Então ali o viticultor, ele vai tentar, né, mais uma vez, vai afofar a terra, vai colocar estrume, né, vai fazer algo ali para que esta figueira venha a dar fruto. E se a figueira não gerasse fruto, se não gerasse o figo, seria cortada. E que nós também venhamos ter esse entendimento, irmãos, que se nós não começarmos a dar fruto, de frutos bons, frutos de justiça, se nós não termos essa consciência de sermos servos de Deus, cristãos, que gerem frutos, bons frutos, nós também iremos ser cortados. E nós já estamos gerando fruto. Quanto tempo precisamos pedir ao Senhor para gerar frutos, né? Quanto tempo iremos passar dando desculpas por não dar o fruto que o Senhor espera de cada um de nós? Vamos conferir, irmãos, Mateus, capítulo 3. Vamos conferir o que diz aí, Mateus, capítulo 3, ainda dentro desse contexto. Mateus capítulo 3, verso 8 diz: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Na versão NVI diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Como é, igreja, que nós provamos que nós nos arrependemos verdadeiramente? Que prova nós podemos dar se há realmente um arrependimento genuíno? A palavra do Senhor vai dizer que através dos frutos você conhece a árvore, se ela é boa ou ela é má. A palavra do Senhor fala isso. Ou seja, através dos nossos frutos podemos demonstrar se nos arrependemos de verdade. Por exemplo, lá em Gálatas 5, versículo 19, do 19 ao 22, vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. Lá a gente pode ver esse contraste, né? Do antes e o depois da conversão. Vamos conferir lá, vamos ler Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Amém? E diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui, irmãos, a gente encontra uma lista
né, de obras da carne. Era tudo aquilo que a gente produzia, né, antes da nossa conversão. E tem como, irmãos, continuar nessas mesmas práticas, essas mesmas obras, depois de haver conversão, uma transformação, uma mudança, ou até mesmo quando acontece um arrependimento, né, genuíno por estas coisas. Enquanto não houver arrependimento genuíno, a palavra grega aqui para arrependimento é metanoia, que significa conversão, mudança de curso, né? Tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Será que nós temos notado esta evolução, né, nas nossas vidas? Uma evolução espiritual? Nós temos que estar crescendo espiritualmente a cada dia. Para quê, irmãos? Aí é que a gente vai continuar a leitura do versículo 22 em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essas que eu acabei de ler, os frutos do Espírito, é o que cada um de nós precisamos gerar quando estamos no Senhor. Amém? Nós não iremos chegar a um nível de perfeição. Nós não devemos procurar a perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas o que nós devemos, irmãos, perceber e observar é que algum desses frutos estejamos dando. Nós não podemos viver uma vida em Cristo sem gerar nenhum tipo de fruto bom, nenhum tipo de fruto do Espírito. Amém? O que Jesus pregou para a multidão na mesma ocasião que foi contada a parábola da figueira estéril, né? O que Jesus estava pregando lá para a multidão? Vamos voltar para Lucas. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 13. Agora a gente vai pegar aqui, voltar um pouco mais, no capítulo 13, e vamos pegar um pouco do contexto, né, do que Jesus estava ensinando ali, aquela multidão. Lucas capítulo 13, verso 1 diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus pregou o arrependimento, irmão, sim ou não? Jesus aqui, ele pregou arrependimento. A gente pode perceber bem claro, ele vai se repetir duas vezes aqui nesses versículos. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ninguém fica de fora. Por isso que todos nós, irmãos, precisamos se arrepender de algo. Eu creio que todo dia
nós temos alguma coisa, né, para pedir perdão ao Senhor. Todos os dias nós precisamos estar nos arrependendo e gerando frutos. Amém? Nós sabemos que, até aqui nós já aprendemos o quê? Que nós precisamos gerar bons frutos. Só assim estaremos demonstrando o nosso verdadeiro arrependimento. Quando se gera frutos do Espírito, é a prova que nos arrependemos verdadeiramente. Então, o que acontece quando se dá frutos que o Senhor espera de cada um de nós? Aliás, o que acontece quando não geramos os frutos que o Senhor espera de cada um de nós? Vamos para Mateus. Mateus, capítulo 3. Veja se não é o mesmo o que pode acontecer com nós, o que acontece com uma árvore que não gera, que não dá frutos. Mateus capítulo 3, versículo 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A palavra de Deus aqui está fazendo uma comparação. Aqui o sentido, irmãos, não é só literal, né? Quem são as árvores? As árvores somos nós. E o que pode acontecer? Nós podemos ser separados de Deus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pode acontecer com algum de nós. Jesus aqui está se referindo a todos nós, ninguém fica de fora. E aí, como é que eu faço, irmãos, para reconhecer um falso profeta, né, ou um falso cristão? Mateus também vai falar, no capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 16, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Será que a gente consegue notar essa diferença de um cristão verdadeiro, de um falso cristão, falso profeta, através de seus frutos? Creio que a palavra de Deus, ela não mente e é a verdade que prevalece. E no versículo 18 diz assim, ó: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então não tem como, né, irmão? Ou uma coisa ou outra. Não existe aquele negócio de ficar em cima do muro, que nem o pastor pregou uns dias antes, né? Nós devemos tomar a decisão por completa. Nós não devemos ficar na dúvida, mas nós devemos sempre buscar sermos mais parecidos cada vez mais com Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo. É Ele quem nos ensina, né? Como devemos nos comportar, como devemos agir, em todas as situações, né? Porque nós devemos agir de maneira diferente em todas as áreas. Não devemos agir de uma forma com o irmão e diferente com o outro, né? Ou nós não podemos agir de uma forma diferente aqui na igreja e na nossa casa de outra forma. Os frutos do Espírito, irmãos, eles vão estar em todo lugar que você for, em todo lugar que você andar, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Os frutos do Espírito, eles vão lhe acompanhar.
se você realmente estiver cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Fui breve aqui, mas eu creio que Deus tocou o coração da igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Gostaria de orar mais uma vez com a igreja, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta porção, Senhor, da Tua palavra, que foi, Senhor, ministrada aqui agora, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pelas Tuas misericórdias sobre nossas vidas, pois é a causa de não sermos consumidos, Pai. Senhor, diante desta palavra, Senhor, de tudo que foi falado, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos servos fiéis a Ti, Senhor. Se nós tivermos sido, Senhor, servos inúteis, Pai, que o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, ser diferentes, Senhor. Deus, que nós venhamos a dar, Senhor, o fruto do Espírito, Pai, que o Senhor tanto espera, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento, mais este ajuntamento, Senhor, aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Creio, Senhor, que iremos sair, Senhor, fortalecidos, Senhor. Iremos sair daqui, Senhor, com um desejo maior, Pai, de estar contigo, Senhor, de praticar, Senhor, aquilo que nós lemos e aprendemos, Senhor, com a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, Senhor, tira toda dúvida, Senhor, do coração dos Teus servos, que nós possamos, Senhor, sair entendendo, Senhor, compreendendo tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos ensinou, Pai, e nos chamou, Senhor, para fazer. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós te oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.